Bastante conhecido na minha cidade pelos móveis que ele faz. Presta atenção para você ver aí, ó. Aqui ele trabalha só com móvel rústico, ó. E presta atenção nessa mesa que ele vai fazer, ó. E deixa aí nos comentários se você teria coragem de pagar, quanto você pagaria aí numa mesa dessa para ter ela na sua casa, ó. Eu vou falar para vocês. Barato não é não, mas que fica bonito fica, ó. Porque ele usa a criatividade, meus amigos. E eu vou falar uma coisa, tá? Fica bonito e fica top, tá? Para você estar botando na sua sala, na sua cozinha. Presta atenção para você ver aí, ó.